Olha só, eu tenho 74 anos e há algumas semanas minha filha mais velha veio me visitar. Ela trouxe uma caixa de fotos antigas e disse algo que me quebrou por dentro. Pai, você lembra quando eu ganhei o primeiro lugar na feira de ciências? Eu fiquei em silêncio porque a verdade é que eu não lembrava, mas ela lembrava de tudo. Lembrava que eu não estava lá. Lembrava que a mãe foi sozinha. Lembrava que eu prometi estar presente e simplesmente não apareci. Essa conversa me fez perceber uma coisa devastadora. Meus filhos guardam cada momento que eu perdi, cada aniversário que cheguei tarde, cada jogo de futebol que pulei por causa de uma reunião super importante, cada vez que disse depois conversamos, e o depois nunca chegou. E agora, aos 74 anos, eu entendo que fui o pai mais ocupado do mundo, mais ocupado com as coisas erradas. Você quer saber qual foi a maior mentira que eu contei para mim mesmo durante décadas? Que eu estava trabalhando tanto para dar uma vida melhor para os meus filhos, que todas aquelas horas extras, viagens de negócios e finais de semana no escritório eram por eles. Mas a verdade é que eu estava fugindo da responsabilidade de estar presente, de ser vulnerável, de construir memórias que realmente importam. E aqui está a parte que dói mais. Meus filhos nunca me cobraram isso diretamente, nunca fizeram birra ou me culparam abertamente. Eles simplesmente cresceram ao redor da minha ausência, como plantas crescendo ao redor de uma pedra no jardim. Eles se adaptaram. Pararam de me convidar para as coisas, pararam de contar seus problemas para mim, pararam de esperar que eu aparecesse. Meu filho do meio, que hoje tem 45 anos, me contou recentemente que aos 12 anos ele desistiu de tentar impressionar o pai. Disse que decidiu que era mais fácil não esperar nada de mim do que ficar desapontado constantemente. Imagina o peso dessas palavras. Um menino de 12 anos tomando a decisão consciente de parar de buscar a aprovação do próprio pai. Mas espere, porque a história fica mais complicada. Durante todos esses anos, eu me considerava um pai provedor exemplar. Nunca faltou dinheiro em casa. Meus filhos estudaram nas melhores escolas, tiveram roupas de marca, viagens de férias caras. Eu pensava que isso era amor. Pensava que demonstrava carinho através do que eu podia comprar, não do tempo que eu podia dar. A real é que existe uma diferença brutal entre ser um provedor e ser um pai presente. E eu demorei 7 décadas para entender isso. Um provedor paga as contas. Um pai presente cria memórias. Um provedor garante o futuro financeiro. Um pai presente constrói a segurança emocional. Eu fui um excelente provedor. E um pai medíocre. E aqui está uma verdade que a maioria dos homens da minha geração não quer admitir. Nós fomos criados acreditando que trabalhar muito era a única forma de demonstrar amor pela família. Nossos pais fizeram isso. Os pais deles também. Era um ciclo intergeracional de ausência disfarçada de sacrifício. Mas sacrifício para quem exatamente? Tenho uma memória específica que me persegue até hoje. Minha filha mais nova, que na época tinha uns 8 anos, fez um desenho da nossa família para uma tarefa da escola. Quando minha esposa me mostrou o desenho, eu reparei que ela havia desenhado a mãe, ela mesma, os 2 irmãos e um cachorro que nem tínhamos. Perguntei onde eu estava no desenho. Ela olhou para mim com aqueles olhos inocentes e disse: "Ah, pai, você está no trabalho, né? Você sempre está no trabalho." Aquilo deveria ter sido um soco na cara, um alerta vermelho gigante. Mas sabe o que eu fiz? Dei risada. Achei fofo. Mandei para alguns colegas de trabalho como se fosse uma piada. Hoje eu entendo que aquela criança de 8 anos estava me dando o feedback mais honesto que eu já recebi na vida e eu tratei como entretenimento. Agora, décadas depois, quando eu tento conversar com meus filhos sobre o passado, sobre como as coisas eram, eu percebo que temos versões completamente diferentes da mesma história. Eu lembro dos presentes caros que comprei, das viagens que paguei, da casa bonita que consegui dar para eles.
Eles lembram das vezes que eu não estava lá. Lembram dos momentos em que precisavam de mim e eu estava indisponível. Lembram especificamente de um dia em que meu filho mais velho, então com 15 anos, tentou me contar que estava sendo zoado na escola. Eu estava lendo e-mails no celular enquanto ele falava. Ele parou no meio da frase e disse: "Deixa para lá, pai. Não é importante mesmo." Eu nem percebi na hora. Só continuei mexendo no telefone. Hoje ele me conta que aquele foi o dia que ele decidiu nunca mais tentar se abrir comigo sobre problemas pessoais. Vocês querem saber qual é a pior parte de tudo isso? Não é só que eu perdi momentos importantes, é que eu ensinei meus filhos que trabalho era mais importante que família. Eu normalizei a ausência. Eu fiz com que eles crescessem achando que é normal um pai não estar presente, não conhecer os amigos dos filhos, não saber quais são suas músicas favoritas ou seus medos secretos. E aqui está uma estatística que deveria assustar qualquer pai. Pesquisas mostram que filhos com pais emocionalmente ausentes têm 40% mais chances de desenvolver problemas de ansiedade na vida adulta e 60% mais dificuldade em construir relacionamentos saudáveis. Eu não sabia disso na época. Ninguém me contou que minha dedicação ao trabalho poderia estar ferindo meus filhos de formas que só apareceriam décadas depois. Porque ninguém te prepara para descobrir, aos 74 anos, que você foi um estranho na vida das pessoas que mais ama. Ninguém te avisa que chega um momento em que seus filhos adultos te tratam com uma educação distante, como se você fosse um conhecido querido, mas não íntimo. Eles me amam, eu sei disso, mas não me conhecem de verdade. E eu não os conheço de verdade também. Tem dias que eu fico pensando: e se eu tivesse feito diferente? E se eu tivesse dito não para algumas reuniões e sim para mais jogos de futebol? E se eu tivesse desligado o telefone durante o jantar? E se eu tivesse perguntado como foi seu dia? E realmente prestado atenção na resposta? Mas aqui está o que aprendi nessa idade. Você não pode voltar no tempo, mas pode começar a construir o tempo que resta. Nos últimos meses, depois daquela conversa com minha filha, eu comecei a fazer algo diferente. Comecei a ligar para meus filhos, não para falar de trabalho, dinheiro ou problemas práticos, mas para perguntar como eles estão se sentindo. Comecei a dividir memórias da minha própria infância que nunca tinha contado. Comecei a admitir meus erros, ao invés de justificá-los. E sabe o que aconteceu? Lentamente, muito lentamente, eles começaram a se abrir também. Minha filha me contou sobre ansiedades que ela carrega desde a adolescência. Meu filho mais velho me falou sobre como a ausência de uma figura paterna presente afetou sua autoestima. Essas conversas doem, mas são necessárias. São a única forma de começar a reconstruir pontes que eu deixei desabar. A verdade é que ser pai não é sobre o dinheiro que você deixa de herança, não é sobre a casa que você consegue comprar ou as oportunidades que você pode pagar. Ser pai é sobre estar presente nos momentos que definem quem seus filhos vão se tornar. É sobre eles saberem que, aconteça o que acontecer, podem contar com você. É sobre criar um porto seguro emocional, não só financeiro. Se você é um pai que está lendo isso agora, que está no meio da correria da vida, pensando que tem tempo para compensar depois, eu te imploro, pare. Olhe para os seus filhos hoje. Pergunte como eles estão. Guarde o celular durante o jantar. Vá ao jogo de futebol, mesmo que tenha uma apresentação importante na segunda-feira. Porque o tempo passa mais rápido do que você imagina e as crianças crescem mais rápido ainda. E se você já cometeu os mesmos erros que eu, se já percebeu que foi ocupado demais com as coisas erradas, saiba que nunca é tarde para começar de novo. Nunca é tarde para uma conversa honesta. Nunca é tarde para pedir desculpas. Nunca é tarde para dizer "eu te amo" e realmente demonstrar isso com presença, não só com presentes. Eu tenho 74 anos e ainda estou aprendendo a ser pai. Ainda estou descobrindo quem meus filhos realmente são
por baixo da educação respeitosa que eles me tratam. E talvez essa seja a lição mais importante. Paternidade não é algo que você conquista e pronto. É algo que você constrói todos os dias, um momento presente por vez.